Bem-vindos, pessoal, ao canal Histórias para Fogueira. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou formado em Ciências da Religião pela UFPB. Ciências da Religião é um curso diferente de Teologia, depois vai ter um vídeo até explicando isso, provavelmente as pessoas vão se confundir no comentário. E esse canal eu vou trazer mitos, vou apresentar mitos para vocês. Só que os mitos em geral eles vêm numa linguagem complicada, eles já são cheios de símbolos complicados e coisas difíceis de entender, pelo menos quando a gente usa a mente racional. Mas a minha ideia é trazer isso de uma forma bem descontraída, eu vou trazer como contação de história, mas também eu queria trazer um pouco as curiosidades culturais do mito, da cultura onde esse mito se insere, e também falar um pouco sobre a simbologia desse mito, porque a linguagem dos mitos é uma linguagem simbólica. Então, cada vídeo aqui vai ter mais ou menos essa estrutura, eu vou trazer uma história para vocês e depois explicar um pouco dela. E aí, se vocês estão gostando desse conteúdo, vocês gostam desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com quem mais você achar que vai gostar. Então, pessoal, o primeiro mito que eu quero trazer para vocês, que é um dos meus favoritos, é o roubo do martelo de Thor. Eu acho que Thor é um dos personagens mais conhecidos hoje, por causa da Marvel, né? Ele acabou se popularizando muito. E ele também era um deus e um herói muito popular na Escandinávia viking. Um belo dia, Thor acordou e ele gostava de dormir do ladinho do martelo dele, o Mjolnir, e ele viu que o martelo tinha sumido. Na hora, ele se eriçou todo de raiva e a primeira pessoa que ele desconfiou foi Loki. Ele já saiu gritando, Loki, cadê meu martelo? Só que dessa vez não foi Loki quem aprontou. E ele chegou lá todo triste, poxa vida, já desconfiando de mim, não fui eu que peguei o martelo. E aí Thor perguntou, se não foi você, quem foi? Aí Loki, olha, você me magoou muito, mas eu vou te ajudar a procurar ele. Percebam que Loki sempre esperto, sempre nas artimanhas, né? Enfim, eles foram se encontrar com Freya, que é a deusa da beleza e da fertilidade, e Freya emprestou para o Loki uma capa de penas, e essa capa era uma capa mágica, que permitia que quem usasse ela se transformasse numa águia. E aí Loki saiu voando pelos 9 reinos, pelos 9 mundos, né, buscando o martelo. Quando Loki chega no Jotunheim, que é a terra dos gigantes de gelo, ele vai se encontrar com Tyrm, que é o rei dos gigantes. E ele pergunta, Tyrm, você viu o martelo de Thor? E o gigante começou a rir e falou, sim, fui eu que roubei o martelo. Eu escondi ele vários quilômetros debaixo da terra. Eu só devolvo ele se vocês deixarem eu casar com a Freya. Loki voltou a vestir a capa e foi embora. E a questão é a seguinte, Freya era a deusa mais bonita e era uma deusa muito importante porque era a fertilidade. Ela que trazia a riqueza para Asgard e também para os humanos, de certa forma. Então todo mundo queria a Freya. Só que isso causou uma grande polêmica, porque Thor precisa do martelo dele para enfrentar os gigantes, mas os deuses precisam da Freya, em especial porque ela cuidava das árvores das maçãs de ouro, que é o que deixava os deuses imortais. Então eles começaram a discutir o que eles abriam mão. Freya ficou bem brava, deles terem sequer pensado na ideia de entregar ela para o gigante, mas no final Loki teve uma ideia. Ele falou, e se, vejam bem, a gente disfarçar o Thor de Freya, manda ele lá para o casamento, e aí depois quando ele recuperar o martelo, ele dá uma surra em todo mundo. Thor não gostou da ideia, os outros deuses gostaram e acabaram fazendo isso. Então vocês imaginam Thor, inclusive pessoal, muito sério isso, Thor é ruivo, Thor não é loiro, a Marvel que fez ele loiro. Inicialmente ele é ruivo, porque para os escandinavos a cor do sangue era uma cor de virilidade. Então vocês imaginam lá o bicho todo touradão, ruivo, penteando a barba dele, penteando, perfume, vestido, o véuzinho, o colarzinho. Loki morreu de rir e Thor queria esganar ele. Mas Loki, apesar de ser muito brincalhão, ele era um amigo leal. Então ele se vestiu de dama de companhia para Freya e eles foram numa carruagem até o reino dos gigantes de gelo, que estavam super felizes que o rei deles ia casar com a Freya e que o reino deles ia prosperar. E então eles prepararam uma super festa, eles chegaram lá, começou lá aquela balada, tuts, 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 tuts. E bom, Thor, ele não sabia muito como se comportar com uma mulher. A primeira coisa que ele fez foi comer um boi inteiro, comer 3 javalis, 8 salmões, beber 3 barris de hidromel. E aí Tyrm ficou um pouco assustado e ele chegou assim para Loki e falou, pô, Freya sempre tem um apetite assim, Loki sempre esperto. Não, imagina, é que ela ficou tão entusiasmada com o casamento que passou semanas jejuando, não conseguia nem comer. E Tyrm se convenceu. Depois disso a festa estava indo e uma hora Tyrm decidiu ir roubar um beijinho da noiva. Quando ela levanta o véu, estava a cara brava de Thor, ele levou um baita susto.
Ele chegou assim para Loki e falou: meu Deus, ela sempre tem essas olheiras, essa cara tão horrível. E Loki de novo: não, imagina. Que ela passou várias noites sem dormir de tão entusiasmada que ela estava com o casamento. E Tyr de novo se convenceu. Eventualmente, eles trouxeram uma grande cadeira e sentaram Thor nela. E eles colocaram um martelo no colo deles. Isso era uma tradição escandinava. Mais pra frente eu explico. E eles começaram a desfilar com Thor com esse martelo. Quando Thor olhou para o colo dele e viu que era o amado Mjolnir dele, ele começou a rir. E aí ele começou a dar uma surra em todo mundo. Deu surra no Loki, deu surra nos gigantes, deu surra em todo mundo. Fim. Então, pessoal, esse é um dos meus mitos favoritos. Mitologia nórdica é uma das que eu conheço mais. Eu tive a sorte do meu professor de mitologia nórdica ser muito bom. E eu também tive bastante interesse, então ia atrás, estudava bastante. E aí eu vou dizer para vocês como eu quero analisar esse mito. A ideia é trazer a partir dos símbolos que tem nesse mito. Fazer isso é uma tarefa meio complicadinha, eu gastei uma boa parte da minha graduação fazendo isso, mas vocês não se preocupem que eu vou aqui trazer para vocês uma forma bem leve, bem tranquila, e mais para frente eu vou até ensinar vocês como que funciona um pouco isso. Então vamos pensar a primeira coisa, o que é que dá início a esse mito? É o roubo do martelo. Só que vocês percebam que o martelo, vocês olham o martelo, ele é um símbolo duplo, por assim dizer. Por um lado, ele é uma arma de destruição. Thor usa para matar os gigantes e derrotar os inimigos dos deuses e da humanidade. Só que por outro lado, o martelo não é uma arma só de guerra, como por exemplo uma espada, que o único propósito é a guerra. O martelo também é uma ferramenta de construção, ela é usada para forjar, ela é usada para construir os instrumentos agrícolas, para construir as casas. Então o Thor ele tem um pouco uma dupla função, tanto de guerreiro, mas como também de artesão. Então o martelo ele acaba representando num contexto mais amplo essa capacidade humana de lutar e através do engenho superar as dificuldades da natureza. Mas espera lá, como é que você chegou aí? Vamos ver os outros símbolos. Thor ele é visto como um herói bem viril, né? Ele resolve as coisas na porrada, ele é forte, ele é rápido, ele não se cansa. E Loki já ele é mais astuto, ele é uma coisa mais mental, mais da inteligência. E na verdade os dois acabam fazendo um pouco a sombra um do outro. Porque quando o Thor tem que se disfarçar de mulher para os gigantes, percebam que a virilidade dele que está encoberta, ela está tolhida. Então esse potencial viril ele é um pouco apagado, ele agora está preso, né, para resolver essa situação. E quem surge é essa mente um pouco mais feminina, um pouco mais astuta. E aí quando eles chegam lá, tem também um símbolo que o martelo foi engolido pela terra e roubado pelos gigantes do gelo. No norte, até no norte da Europa, né, não só a Europa mediterrânea nem tanto, mas os invernos do norte da Europa são muito rigorosos. E quando o inverno dura uma semana a mais, é uma semana a menos de primavera, é uma semana a menos para plantar e colher. Então todo homem do norte tinha um medo e um receio com os invernos. Você nunca sabia quando o inverno ia durar um pouquinho a mais e já ia passar da estação de plantio, e eles não iam conseguir colher. E se não tem comida no inverno seguinte, tem fome. Então os gigantes de gelo, eles representam essa força caótica da natureza, uma força muito poderosa e que dá muito medo, por isso que eles são os monstros, né, da mitologia nórdica. E é Thor, com seu martelo, que é ao mesmo tempo arma de guerra e ferramenta de criação, que guerreia contra eles. Então quando você começa a olhar esses símbolos, você percebe então que a briga aqui não é entre Loki, Thor e o Tyr, os indivíduos, mas entre essa capacidade humana de perseverar e de criar e de usar a inteligência e as forças da natureza. Percebam só que interessante se a gente for por essa linha. É tão forte essa relação que ela é representada por um casamento. Ou seja, está casado. Não tem como dissociar essas forças caóticas da natureza e essa necessidade humana, esse engenho e essa força humanas. E é uma guerra constante, né? O Thor não mata os gigantes nessa história. Eles estão sempre guerreando e guerreando até o Ragnarok, que é a escatologia nórdica. Escatologia, o apocalipse, né? Seria um evento final. Vai ter vídeo sobre isso mais pra frente aqui no canal. E uma outra também símbolo que aponta para isso é que Thor come e bebe dos gigantes. Ou seja, a humanidade tira o sustento dessa natureza caótica que ao mesmo tempo ele tem que guerrear e que pode destruir ela se ele não for esperto. Então, percebam que os mitos eles não são só historinhas bobas ou coisas sem sentido. É só que a linguagem deles é diferente do que a gente está acostumado, não é uma prosa, não é nenhuma poesia. É um tipo de simbologia muito única que eu espero poder aqui ajudar vocês a
a conhecerem ela, e quem já é interessado em mitos, pois que entenda mais ainda, e quem não é, talvez que possa se interessar. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, deixa o like, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem, comentem o que vocês gostaram, que tipo de mito vocês querem ver, se vocês querem uma explicação mais profunda, se vocês querem que eu simplifique mais ainda. Isso ajuda muito o canal a crescer, e a gente se vê semana que vem.